canal, se inscreve, deixa o joinha e ativa o sininho de notificação. Olá, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho de ângulos complementares, suplementares, replementares e complemento, suplemento e replemento de um ângulo. Então vamos aqui para as definições. Primeiro nós temos ângulos complementares. O que é que são ângulos complementares? Olha, essas classificações de complementar, suplementar e replementar só vale para dois ângulos. Se eu tiver com dois ângulos, eu posso classificá-los em uma dessas. Ou não. A primeira, complementar. Quando é que dois ângulos são chamados de complementares? Quando a soma desses dois é exatamente igual a 90 graus. Então, se você tiver dois ângulos e a soma desses dois for exatamente 90 graus, a gente classifica como ângulos complementares. Vejam bem, se você tiver aqui um exemplo, 30 graus mais 60 graus, a soma dos dois é exatamente 90 graus. Então, eles se classificam como ângulos complementares. Professor, e se a soma não for 90? Se eu pegar dois ângulos que a soma seja, por exemplo, 75 graus. Bom, se você tiver dois ângulos que a soma dá 75 graus, eles não podem ser classificados como complementar. Para ser classificado complementares, a soma deve ser obrigatoriamente igual a 90 graus. Se não der 90, a gente não classifica como complementares. Em seguida, nós temos os ângulos suplementares. Quando é que dois ângulos são suplementares? Dois ângulos são suplementares quando a soma deles é igual a 180 graus. Se você tiver dois ângulos, um exemplo, 120 mais 60 graus. Repara que a soma dos dois dá exatamente 180 graus. Então, esses ângulos são classificados como suplementares. 120 mais 60 igual a 180. Então, a gente diz que esses dois são suplementares. Agora, professor, se eu encontrar dois ângulos que a soma não seja 180, seja, por exemplo, 170. Olha, se você tiver com esses dois ângulos que a soma não dá 180, deu aí 170, a gente não classifica como suplementares. A mesma coisa com os complementares. O que você fez lá, se a soma não der 90, não é chamado de complementar. Se a soma não der 180, ele não é chamado de suplementar. Ok? E por último, nós temos os replementares. O que é que são ângulos replementares? Replementar é quando a soma é igual a 360. Você pega dois ângulos, vamos pegar aqui, 240 mais 120. Repara que a soma dos dois dá exatamente 360 graus. Então, esses dois aqui, 240 e 120, formam um par de ângulos replementares. Se a soma não der exatamente 360, então eles não são classificados como replementares. Tá? Então, recapitulando, só posso classificar como complementar se a soma dos dois for exatamente 90. Só posso classificar como suplementar se a soma dos dois for exatamente 180. Só posso classificar como replementar se a soma dos dois for exatamente 360. Professor, eu posso pegar três ângulos, fazer a soma e ver que dá 90 e eles são chamados de complementares? Não. Essas classificações aqui, como eu disse no começo, só vale para um par de ângulos. Você não vai pegar um trio. Se você pegar três ângulos e somar de 90 graus, eles não são classificados como complementares. Repito, só vale para um par de ângulos. Já nesse trecho, é algo que está associado ao que a gente acabou de ver. O complemento, o suplemento e o replemento. O complemento é o que falta para chegar em 90 graus. Se você sabe o que são ângulos complementares, você vai saber o que é o complemento de um ângulo.
O complemento é o que falta para chegar em 90. E a gente representa o complemento de um ângulo como 90 menos a medida desse ângulo. 90 menos alfa, onde alfa representa a medida de qualquer ângulo. Então, vejam bem. Eu vou tomar como exemplo. Me dê aí o complemento. Qual é o complemento de 25 graus? Como é que eu vou descobrir o complemento de 25 graus? É o que falta para chegar nos 90. É você fazer 90 menos 25 graus. E isso é igual a 65. Este é o complemento de 25. O que falta para chegar em 90 graus. O suplemento é a mesma ideia. Se você sabe o que são ângulos suplementares, você vai lembrar com certeza do que é o suplemento de um ângulo. O suplemento é o que falta para chegar em 180 graus. E a gente representa o suplemento de um ângulo como sendo 180 menos a medida desse ângulo. O alfa aqui está representando a medida de um ângulo qualquer. Então, como exemplo aqui para a gente praticar, qual seria o suplemento de 80 graus? O suplemento de 180, ou melhor, o suplemento de 80 é o que falta para chegar em 180 graus. Então, você faz o seguinte, ó, 180 menos 80 graus. Logo, o suplemento dele é 100 graus. Está aqui. E, de modo semelhante, a gente encontra o replemento de um ângulo. São coisas que estão associadas. Replementares porque a soma dá 360. E o replemento é o que falta para chegar em 360. Eu te dou um ângulo e te peço o replemento. Tu vai completar com o que está faltando para chegar em 360 graus. E o replemento de um ângulo a gente indica como sendo 360 menos alfa. Então, como exemplo aqui, se você tiver a medida de um ângulo 140 graus, qual é o replemento de 140? Basta fazer 360 menos 140. Logo, o replemento dessa medida vai ser 360 menos 140 é igual a 220 graus. Está feito aqui. Para aprofundar o conhecimento sobre ângulos, eu recomendo o livro Fundamentos de Matemática Elementar, volume 9. É um livro excelente.